Olá, tudo bem? Sou eu com você aqui novamente, Reginaldo Antunes da Laudo Master. E nesse vídeo de agora eu vou passar para você um tutorial do Sysdeia. Isso mesmo. Sysdeia é um dos softwares referência no Brasil para avaliação de imóveis por inferência estatística. Então, se você é meu aluno, você sabe lá no meu curso de avaliação de imóveis, tanto o curso de avaliação de imóveis urbanos como de avaliação de imóveis rurais, eu ensino a utilização do Infer32 e do Sysdeia. Esses dois programas, eles são as referências no Brasil para avaliação por inferência estatística. Existem outros programas, existem outras plataformas, claro, mas esses dois são, como eu falei, as referências, os melhores, os utilizados pelos melhores peritos avaliadores do mercado, e são os programas que eu ensino lá no meu curso. Não é necessário que você tenha, claro, os dois programas. Um deles faz muito bem essa atividade. Aqui no meu canal, você já deve ter visto vários tutoriais, vários vídeos sobre o Infer32, que é um deles. Esse aqui é o tutorial sobre o Sysdeia. E nesse vídeo aqui você vai aprender tudo sobre o Sysdeia. Desde baixar o programa na plataforma do desenvolvedor, instalar na sua máquina, configurar, inserir os dados, rodar a inferência, né, que a gente chama, rodar a avaliação propriamente dita, interpretar os resultados, exportando os relatórios tanto em Word como em Excel para anexar no seu laudo de avaliação. Então é isto. Tenho certeza que você vai gostar muito desse tutorial, tem tudo que você precisa, absolutamente tudo que você precisa. Vamos aqui para o meu computador para você já ir aprendendo a mexer no Sysdeia. Vamos lá? Então vamos. Bem, a primeira coisa que você vai fazer é acessar o meu site. É muito simples, aqui em cima, olha, laudomaster.com.br. Você vai cair na minha página principal, uma página que tem várias informações com relação a avaliações e perícias, mas logo aqui em cima você tem um menu. Eu recomendo que você vá até aqui Ferramentas. Clique em Ferramentas. Você vai cair na página do meu site, que tem diversas ferramentas aí para avaliação de imóveis. Uma ferramenta para avaliação por fatores. Aqui está o link para o Infer32 e aqui o link para o Sysdeia. Tem também, claro, né, o link para você acessar a página do custo unitário básico, a página da SINAP da Caixa, a Valurb, que é um outro software mais para os métodos evolutivo, né, e involutivo, reajuste pelo INCC, EMOP, entre outras ferramentas. Mas o que a gente vai fazer é o seguinte, você clicou em ferramentas, caiu aqui, logo aqui a quarta ferramenta é o Sysdeia. Você vai clicar aqui no Sysdeia para ir diretamente para o site onde você vai fazer o download do programa. Clicamos aqui, vai para o site então da Pele Sistemas. Então você vai ter uma pequena explicação do programa, para que ele serve, vale a pena ler? Sim, claro, vale a pena ler informação. Essa informação aqui vai contribuir aí para a sua formação. Aqui embaixo você pode comprar o programa ou fazer o download, caso você já tenha licença. Então, digamos que você já tem licença, mudou de computador, faz um download, instala ele no computador novo. Agora, se é o primeiro acesso, você tem que comprar o programa. Olha, não caia nessa de software pirata, por vários motivos. A questão ética. Essa empresa, esse profissional desenvolveu esse software para trazer o melhor para você. O investimento numa licença de um software, no primeiro trabalho de avaliação de imóveis, você já paga essa licença. Então, vou fazer o que é o correto e não aceite programas pirata. Se você cair na tentação de colocar um programa pirata no seu computador, ele pode ser a porta de entrada para um vírus, para que um hacker tenha acesso à sua máquina. Então, não brinque com isso, tá? Primeiro, em respeito às leis, às regras, em respeito ao profissional que desenvolveu o programa. Não só Sysdeia, mas todo e qualquer programa e software, não instale programas piratas, pague pelas licenças. No caso aqui do Sysdeia, você clica em comprar, você vai para a página aqui onde você vai escolher a forma de pagamento, etc. Tá? Esse é o preço dele de hoje, mas não se esqueça, os alunos Laudo Master têm desconto para a compra do software. Então, no seu caso, faz contato com a Pele Sistemas, tá? Os telefones estão aqui, e-mail está aqui, pede um link para você comprar com desconto para os meus alunos. O desconto é muito bom, eu te garanto. Então, digamos que você compre, baixe o software e você vai instalar no seu computador. Olha, lembrando, essa licença é vitalícia.
Você vai pagar o preço com desconto uma única vez e vai ter o programa para o resto da vida. Digamos que no futuro aqui o Sysdeia sofre uma alteração. Você vê, tem um download da versão 1.50 e a versão 1.58. Você paga a licença uma vez só. No futuro, quando o Antônio Pelli fizer uma nova versão, você pode baixar essa versão nova, porque a sua licença é vitalícia. Ok? Então é isto. Fazendo o download, você instala na sua máquina e você vai ter acesso ao programa. Bem, instalado o programa no seu computador, você vai abrir, o Sysdeia. O Sysdeia ele tem uma característica diferente do Infer32 com relação à segurança. No caso do Sysdeia, assim que você comprar o software, você vai receber aí no seu endereço um pequeno pendrive, como esse aqui na foto, ok? Esse pendrive é a segurança de que você está usando um software original. Então, para usar o seu programa Sysdeia, você tem que inserir esse pequeno pendrive no seu computador. Ele vai reconhecer, esse pendrive, vai dizer que está tudo ok e vai te dar essa opção de iniciar. Pendrive inserido na sua máquina, reconhecido pela segurança do Sysdeia, você vai clicar em iniciar, pronto. Aqui de início ele te dá dicas. A cada momento que você abre uma dica diferente, se você não quiser mais receber essas dicas no início, só desmarcar essa caixinha, eu vou deixar marcado aqui e clica em fechar. Você vem para esse pequeno quadro aqui de diálogo. Então aqui você pode criar um modelo novo, quando você vai começar uma avaliação nova, abrir um modelo. Aquela avaliação que você já começou a fazer, salvou no seu computador e está abrindo para usar mais tarde. Ou então não, às vezes um aluno manda para mim, ou um outro colega manda para mim, olha, professor Reginaldo, dá uma olhada aí nessa avaliação, me ajuda com determinada questão, ele manda um arquivo para mim pelo e-mail, eu recebo, gravo na minha máquina e abro por aqui. Então, as avaliações do Sysdeia, como do Infer32, você pode gravar e mandar por e-mail, por qualquer mídia, para outros profissionais. Aqui uma ferramenta para você abrir o último editado, então é prático, rápido. Aqui então, abrir projeção de valores, quando você já tem uma avaliação feita e já vai direto para os resultados. Importar dados é quando você tem os dados dos imóveis da sua amostra numa planilha de Excel, por exemplo, e quer importar aqui para o seu programa. A gente vai ver isso um pouco mais adiante. Mas hoje, como eu quero começar o básico do básico com você, nós vamos criar um modelo novo. Então você vai clicar aqui, pronto. Ele já vai te pedir algumas questões, Autor do modelo, vou colocar o meu nome, Reginaldo Antunes. Nome de referência do modelo, eu vou colocar avaliação 1. A data, você pode colocar a data que você quiser aqui. Área de concentração, avaliação de bens, apartamento, pronto. Se você quiser uma descrição, qualquer observação você coloca aqui, clique em avançar. Olha, muito importante para você ficar tranquilo, tranquila. O Sysdeia, ele vai fazer a avaliação de imóveis pelo método comparativo com inferência estatística, seguindo estritamente a norma técnica vigente, que é a NBR 14653 da BNT. E pode ficar tranquilo, qualquer modificação, atualização futura da norma, a Pelli Sistemas vai atualizar o software e você vai baixar a versão nova com essas especificações mais atuais da norma técnica. Então fique tranquila, o seu trabalho sendo feito pelo Sysdeia, como também pelo Infer32, o outro programa que eu indico, elas estão estritamente de acordo com a NBR 14653 da ABNT. Olha, é importante, eu dizer para você que aqui nesse vídeo eu vou te ensinar a utilizar o software Sysdeia. Então, toda a base da metodologia, o que é inferência estatística, o que são variáveis, o que é uma amostra, você aprendeu no curso comigo. Você aprendeu ao longo desse curso. Nós estamos agora só entrando aqui na utilização do programa. Então é importante que você não tenha pulado nenhuma aula, que você tenha passado por essas etapas aqui comigo. Então você já sabe que variáveis elas podem ser numéricas, dicotômicas, código alocado, variável proxy. Aqui, quando você cai nessa tela para começar a colocar as variáveis, o Sysdeia já apresenta para você algumas variáveis, digamos, básicas, ou variáveis padrão dela, e todas elas são variáveis tipo texto. Então está ali o endereço,
complemento, né, se é apartamento tal, bairro, o informante, se é uma imobiliária, se é um corretor de imóveis, o telefone do informante. Essas variáveis, então, elas vão ajudar você a montar aquela tabela que você coloca como anexo no seu laudo de avaliação. Lembre-se que no laudo de avaliação você tem que mostrar os imóveis que você utilizou na sua avaliação. Então, basta depois, lá na frente, né, tirar um print ou imprimir aqui essa tabela de variáveis que já vai ter esses dados de endereço, complemento, bairro, informante para você anexar no seu laudo. É uma maneira de facilitar a elaboração do seu laudo. Se não fosse isso, talvez você tivesse que ter uma planilha de Excel com todos esses dados para anexar lá no seu laudo. Fica a seu critério, manter a sua planilha de Excel, a planilha de base que você usa para fazer a sua pesquisa, ou utilizar essa saída, esse relatório do SISDEA que já tem essas informações. Bem, agora eu vou inserir as variáveis que eu efetivamente vou utilizar no modelo de avaliação. Você veja o seguinte, aqui em cima, o SISDEA te permite escolher a tipologia do imóvel, então nesse caso aqui, apartamento. Logo aqui embaixo, aparecem as variáveis, digamos, mais utilizadas aí para essa tipologia, baseado, claro, na experiência lá do pessoal do SISDEA, do Antônio Peli Neto. Se eu colocar aqui, por exemplo, gleba urbanizável, então as variáveis aqui mudam, né? Mas a gente vai utilizar então apartamentos. Aqui está. Nesse caso, eu vou usar área privativa, eu clico em área privativa, clico nesse mais, ela já vem para o lado de cá. Outra variável que eu vou utilizar, padrão construtivo. Clico aqui, mais, ela foi para o lado de cá. E eu vou utilizar também a variável setor urbano ou localização. O SISDEA chama de setor urbano. Em alguns locais a gente consegue ver localização. Também cliquei mais aqui. Perfeito, aqui estão as variáveis que eu vou utilizar. Agora eu preciso também determinar a variável, digamos, a variável dependente, aquela informação que eu estou buscando. No nosso caso, claro, valor unitário. Clico ali, clico no mais, ela passou para o lado de cá também. Bem, cumprida essa etapa de determinação das variáveis, eu clico em avançar aqui nessa caixinha. TG salvar as alterações, ok, avancei. Olha só, como eu te falei, as variáveis já estão aqui, aquelas que eu escolhi, área privativa, padrão construtivo, setor urbano e valor unitário, que é a variável dependente. Aqui abaixo as variáveis alfanuméricas, né, que a gente vai configurar para não fazer parte da avaliação, mas claro, vão fazer parte de uma tabela que você pode até anexar no seu laudo, como eu te falei. Aqui, o SISDEA te passa algumas configurações dessas avaliações, perdão, dessas variáveis, configuração das variáveis. Aquelas configurações ali, digamos, que o SISDEA mais utiliza. Então, a área privativa é uma variável quantitativa contínua, ela tem 2 casas decimais, é isso mesmo. E aqui é uma descrição dessa variável, a área privativa da unidade, medida em metros quadrados. Padrão construtivo, você aprendeu no curso comigo, que é uma variável qualitativa tipo código alocado. É isso mesmo, e a descrição padrão construtivo do imóvel, tendo como base os códigos alocados listados a seguir. 1 baixo, 2 normal, 3 alto. Você pode mudar essa descrição, mas nós vamos continuar com essa aqui. Setor urbano, olha aqui. Setor urbano, o SISDEA coloca como uma variável proxy. Mas você aprendeu no curso comigo que eu não trato o setor urbano como variável proxy. Eu trato como código alocado. Então aqui, código alocado. Eu mudei de proxy para código alocado. Aqui eu posso fazer uma descrição dessa variável. Qual seria essa descrição? Variável de macrolocalização com as seguintes classificações. 2 pontos. 1, regular. 2, boa. E 3, ótima. Você aprendeu comigo que variável tipo código alocado você vai de 1 a n, sendo n a melhor situação. Então nós estamos aqui de 1 a 3, sendo 3 a melhor situação. Regular, boa e ótima, numa crescente, ok? Bem, é uma variável qualitativa tipo código alocado discreta, é importante a gente colocar que é discreta, 0 casas decimais, ok? Aqui então o valor unitário é a informação que eu estou buscando, valor total do imóvel dividido pela área total em metros quadrados. É uma variável contínua com 2 casas decimais, perfeito? E aqui então
As outras variáveis que eu falei com você, endereço, complemento, bairro, informante, telefone do informante, são variáveis texto. Essas variáveis não vão entrar aqui, digamos, no seu modelo, na fórmula do seu modelo estatístico de avaliação de imóveis. Fechada essa etapa, nós vamos então avançar. Bem, essa próxima etapa, o SysDEA te dá a opção de colocar uma senha para proteger o arquivo. Não é obrigatório, é opcional. Eu particularmente não coloco senha, fica a seu critério colocar ou não. Então eu clico aqui em concluir. Ele me pergunta se eu desejo salvar essas modificações. Isso é praxe, passou dessa etapa, ele pergunta se você quer salvar, eu vou colocar que sim. Está salvo nos meus documentos. Você poderia salvar em qualquer pasta do seu computador, fica totalmente a seu critério. Bem, logo após salvar, o SysDEA já me joga nessa tela para inserção de dados. Você vê aqui que as variáveis, elas são as colunas de uma tabela. Então eu tenho o endereço, o complemento, o bairro, o informante e o número de telefone, que são aquelas variáveis tipo texto, que não vão fazer parte da avaliação, mas estão aqui para compor uma tabela, para você colocar como anexo no seu laudo. E em seguida, as colunas com as variáveis que eu efetivamente vou utilizar na avaliação desse apartamento, que é área privativa, padrão construtivo, setor urbano e valor unitário. Olha, tem duas maneiras de preencher aqui essa tabela. Uma delas é o preenchimento manual, eu vou mostrar para você aqui agora, e outra maneira, uma praticidade que o SysDEA tem, é de você importar os dados de uma planilha de Excel que você já tenha. Então, às vezes é muito comum, você está no seu escritório, você pede para um estagiário, ou então você pede para alguém, algum assistente, ou então algum imobiliário mandar para você uma tabela de Excel com os dados, você pode simplesmente exportar essa planilha de Excel aqui para o SysDEA. É mais prático, ao invés de você ter que digitar todos os dados. Mas aqui, como nós estamos começando do básico mesmo, eu vou partir do pressuposto que você não tem essa planilha de Excel ordenada da maneira que tem que estar para colocar aqui, nós vamos inserir os dados manualmente. Olha, são 26 dados que eu vou inserir. Ou seja, são 26 imóveis que eu coletei no mercado para fazer esse modelo de comparação. Então aqui, como já tem uma linha, eu tenho que inserir mais 25. Como que eu faço isso? Eu vou aqui, ó, em dados, vou clicar aqui em incluir dados, adicionar dados. Ele vai perguntar quantos dados eu desejo adicionar. Bem, eu tenho 26 imóveis na minha amostra, já tem uma linha aqui, então eu vou adicionar 25. Clico em adicionar, está lá, as 26 linhas que eu preciso aqui para a minha amostra. Então, cada uma delas eu vou adicionando as informações. E é muito simples, endereço, Rua JK, eu dou Enter, complemento, apartamento 201, Enter, bairro Centro, Enter, informante, imobiliária, Alfa, Enter, contato, telefone 31 1234 5678. Enter, aí vem área privativa, o padrão construtivo, setor urbano e valor unitário. Eu vou fazer o seguinte, essa é a mágica, né, que é permitida aqui nos vídeos. Eu vou parar esse vídeo, vou preencher isso tudo manualmente e em seguida eu retorno com esse vídeo. Vamos lá? Bem, aqui eu inseri todos os dados manualmente. Fiz um corte no vídeo, né, para ser mais rápido. O endereço, complemento, bairro, informante e telefone do informante são fictícios, só para a gente compor. Porém, as variáveis que realmente vão fazer parte da avaliação, área privativa, padrão construtivo, setor urbano e valor unitário, são reais. Então vamos lá, o imóvel 1 tem 48 metros quadrados de área privativa, padrão construtivo é 1, que dentro aqui da nossa classificação seria o regular, né? Padrão urbano 3, localização ótima, valor unitário, que é o quê? O preço dele dividido pela área fica em R$ 1.500 por metro quadrado. E assim sucessivamente com cada um dos imóveis da amostra, totalizando aqui 26 imóveis, como eu falei com você. Agora é o seguinte, muito importante. Você vai ter esse quadradinho na coluna verde, isso quer dizer que os imóveis marcados aqui efetivamente vão ser utilizados no cálculo. Se eu por acaso desmarcar, por exemplo, esse imóvel 5, quer dizer que ele não está sendo usado mais nesse cálculo. Eu passo a ter somente 25 imóveis, 26, tirando 1, 25. E assim eu posso fazer com cada um deles. O imóvel 8, o imóvel 12, o imóvel 15 deixaram de fazer parte desse modelo. Apenas para te informar, eu vou marcar todos novamente porque a minha intenção aqui é rodar
com tudo isso. Agora, professor, quando que eu tiro? Bem, lá no meu curso você aprendeu que nós vamos fazer a avaliação, existem 13 parâmetros estatísticos que devem ser validados, eu vou te mostrar daqui a pouco como fazer isso. E caso esses parâmetros não estejam validados, pode ser que exista algum imóvel que esteja contaminando a minha amostra. Isso é muito comum. Eu tenho que identificar esse imóvel, e lá no meu curso você também aprende a fazer isso, e retirar esse imóvel. Então, por exemplo, olha aqui, ó, esse imóvel 21, ele está com valor unitário em reais por metro quadrado muito elevado. É uma das maneiras que eu olho. Então, se de repente um dos itens não está aqui da validação, está aceito, como esse imóvel está muito acima aqui dos demais em termos de valor unitário, eu posso chegar e desconsiderá-lo na avaliação, gravar o arquivo, rodar novamente e ver se eu consigo validar os 13 parâmetros estatísticos. Mas isso vamos tomar mingau pela beirada, como a gente fala aqui em Minas Gerais. Vou deixar tudo marcado, salvei e vamos rodar a avaliação dessa maneira. Bem, eu preciso colocar os dados do avaliando, ou seja, do imóvel o qual eu estou buscando valor. Eu clico aqui embaixo, olha aqui, ó, projeções, tá vendo? Aqui eu vou botar os dados do imóvel avaliando. Então vamos lá. Rua das Flores, número 234, dou um Enter, ele já pula para o lado, apartamento 201, dou um Enter, bairro Alvorada. O informante, telefone do informante eu não coloco, esse é eu avaliando o imóvel que eu estou buscando o valor dele. Agora vamos lá para as informações que efetivamente vão fazer parte dessa conta. Área privativa. Esse apartamento avaliando, ele tem 49,5 metros quadrados. Então eu boto lá, ó, 49,5 metros quadrados. Dou um Enter. Padrão construtivo é baixo, então é 1 aqui na nossa tabela. Setor urbano regular é o 1 também aqui na nossa tabela. O valor unitário é aquele que eu estou buscando, então ele fica em branco. Vou salvar novamente aqui o meu modelo, o meu arquivo. Olha, fazendo isto, eu posso fechar aqui essa tela de edição de dados. Lembre-se, eu estou nessa aba edição de dados. Eu venho aqui nesse... Deixa eu puxar aqui um pouco a tela. Opa! Eu venho nesse xizinho aqui, tá vendo? E fecho a tela de edição de dados. Sendo assim, eu voltaria para a tela principal aqui do programa, que é essa aqui, tá? Onde eu tenho basicamente as informações das variáveis que eu estou utilizando nesse modelo de avaliação. Lembra, valor unitário é aquela que eu estou buscando informação e além dela, área privativa, padrão construtivo e setor urbano ou localização. Bem, cumpridas todas essas etapas aqui, eu já posso começar a análise desse meu modelo. Eu vim aqui em variáveis, olha só, variáveis, exibir variáveis, eu caio nessa tela. Aqui existem algumas informações aqui em cima, básicas para você colocar no seu laudo de avaliação. Então, por exemplo, a variável área privativa, o valor mínimo e o máximo da amostra que eu acabei de inserir, e a amplitude dela. Padrão construtivo vai de 1 a 3, setor urbano de 1 a 3, e o valor unitário. Essa amostra que eu inseri aqui, o menor valor é 1.317,07 e o maior valor R$ 2.625 por metro quadrado. Como eu disse, informações que você coloca no laudo. Se você fez o meu curso, você viu lá o vai ver daqui a pouco, os estudos de caso dos laudos de avaliação, a gente sempre coloca a amplitude das variáveis no laudo. E aqui você já tem o primeiro item de validação, olha só. O valor unitário em reais por metro quadrado ele diminui de acordo com a área privativa, ou seja, quanto maior a área, menor o valor unitário em reais por metro quadrado. Esse gráfico mostra uma coerência, que está correto. Olha só, eu clico aqui do lado, essa setinha, para mudar aqui o eixo X. Vamos lá. Padrão construtivo. O eixo Y sempre valor unitário. Padrão construtivo 1, 2, 3. O que é essa faixa cor laranja aqui? Ela me fala que à medida que eu aumento o meu padrão construtivo, aumenta o valor unitário em reais por metro quadrado, que também está correto. Ou seja, coerência dessa variável também. Então ela está perfeita, ela está validada aqui nesse item. Bem, feita então essa etapa aqui de verificação da correlação das variáveis independentes com a variável dependente valor unitário, verificando que está tudo certo, eu posso fechar essa aba, novamente eu vou nesse xizinho aqui, tá vendo? E eu volto então para a tela inicial. Agora nós estamos prontos para, digamos, rodar, fazer o cálculo da inferência estatística. A gente fala rodar a inferência, mas é basicamente fazer os cálculos. Eu vou aqui em ferramentas,
Aqui eu tenho alguns tipos de cálculo, que é regressão linear, é o primeiro, regressão não linear, o segundo, redes neurais artificiais e o DEA. Olha, nós não vamos nos preocupar com essas três últimas. Você vai trabalhar basicamente com regressão linear, simplesmente isto. Tá? Então o que você vai fazer? Clica em calcular, já cai nessa tela. O que essa tela vai falar aqui com a gente? Algumas questões que eu vou mostrar para você. Primeira coisa, tá vendo aqui I e D? Aqui eu vou identificar qual que é a variável dependente, qual que é aquela variável que eu estou buscando a informação. No nosso caso é o valor unitário. O SysDE já vem pré-determinado, né? Lembra que quando eu escolhi as variáveis, eu escolhi valor unitário, ele já coloca como variável dependente. Então lembre-se, a gente tem só uma variável dependente e N variáveis independentes, essa é a questão. Bem, aqui nós temos essa questão chamada restrição. O que é isso? Aqui eu vou colocar a correlação da variável independente para o valor unitário. Então aqui, nessa situação, o único que deveria ser negativo é a área privativa. Por quê? Existe uma regra de mercado. Quanto menor a área, maior o valor unitário em reais por metro quadrado. Ou o inverso, quanto maior a área, menor o valor unitário. Então a correlação ela tem que ser negativa. Já o padrão construtivo é o contrário, né? É uma relação positiva. Quanto maior o padrão construtivo, maior o valor unitário. Então aqui está menos, eu tenho que botar mais. Ok? E setor urbano é a mesma coisa. Quanto melhor ou maior o setor urbano, maior é o valor unitário. Aqui está menos, eu vou botar mais também. Ok? Isso você tem que observar. Bem, o que mais que eu tenho que observar nessa tela aqui? Eu aconselho que você vá em transformações. Olha aqui. Transformações. Quando eu faço a inferência estatística, eu vou montar uma equação que vai pegar todas as informações dessa minha amostra de imóveis, vai fazer uma correlação com os dados do imóvel avaliando. Eu tenho que aplicar um coeficiente à área privativa do avaliando, aplicar um outro coeficiente ao padrão construtivo do avaliando, aplicar um outro coeficiente no setor urbano do avaliando, para ter o valor unitário do avaliando. E para fazer isso, eu tenho algumas transformações que você pode escolher quais são essas transformações. Então eu aconselho você aqui, ó, transformações, você vai clicar aqui, vai aparecer esse sinalzinho, você clica aqui. Eu aconselho você sempre usar 1 sobre x, que é a inversa, e a logaritma de x, que é, claro, o logaritmo. Tá? Além dessas duas aqui, o SysDE automaticamente vai fazer o x, que seria a relação direta. Lá no Infer 32 você tem que botar 1 sobre x, logaritma de x e x. Aqui não. O x já tem implícito que ele faz parte da equação. Você bota só 1 sobre x, logaritmo de x. Professor, posso colocar outras? Sim, você pode colocar, por exemplo, a quadrática, pode colocar a raiz quadrada, 1 sobre x ao quadrado ou 1 sobre raiz quadrada de x. Mas eu aconselho você a não fazer isto, viu? Se você quer acrescentar qualquer uma dessas outras aqui, é um caso de outro vídeo que a gente pode fazer no futuro, mas você vai complicar a sua equação. Talvez fique mais fácil validar o seu modelo estatístico, mas o resultado talvez fique fora da realidade. Então eu aconselho você 1 sobre x logaritmo de x nesse caso aqui. Bate aqui novamente. Outro lugar que você tem que fazer, olha aqui, ó, variável dependente. A variável dependente, nossa, é valor unitário, reais por metro quadrado. O que ela reflete? Ela reflete o valor total ou o valor unitário. Então você clica aqui, clica nessa setinha, vai abrir para você esse pequeno menu. Unitário ou total? Aqui estava total, mas nós estamos tratando de valor unitário, não é isso? Então você clica unitário aqui. Pronto. Quando você clica aqui, essa variável base vai te perguntar qual é a variável que tem que ser multiplicada pelo valor unitário para dar o valor real. Você sabe muito bem, é a área privativa. Então eu tenho valor unitário em reais por metro quadrado. Eu tenho que multiplicar por área privativa para obter o valor do imóvel. É isso que você vai marcar aqui, ok? Marcou, pode fechar aqui a caixinha. Então, basicamente, a gente vai calcular. O que você pode fazer, outra coisa que você pode fazer aqui é o número de modelos disponibilizados. Você pode botar o quanto você quiser aqui. Vou botar aqui 100 modelos, é suficiente, tá? E o SysDE vai classificar para você esses modelos. O primeiro, quer dizer, aquele primeiro que ele indica para você,
o segundo, o terceiro, assim sucessivamente. E você pode ordenar essa classificação aqui, pelo R2, pelo R e pelo F. O que é o R? R é a correlação. O que é o R2? É o grau de determinação, que é correlação ao quadrado. Eu aconselho você sempre usar R2. O que significa R2? R2 é um valor que vai de 0 a 1, ou de 0 a 100%. Então 0,5 é 50%, 0,75 é 75%. Sempre de 0 a 1 ou de 0 a 100%. O ideal é um grau de determinação mais alto possível. O que significa uma determinação de 90% ou 0,9%? Significa que 90% do resultado daquela avaliação é explicado pelo conjunto de variáveis que você escolheu. Se eu obtenho um R2 ou uma determinação de 0,5, quer dizer que 50% dos resultados são explicados por esse conjunto de variáveis que você escolheu. Então é ideal eu ter o grau de determinação o mais alto possível. Eu te adianto o seguinte, a norma técnica ela não tem um valor limite para o R2, tá? Não tem um valor limite para determinação. Só que é o seguinte, eu particularmente, eu entendo que uma avaliação boa é aquela que tem um R2 acima de 80%, ou 0,8%. Isso quer dizer que 80% do meu resultado é explicado pelo conjunto de variáveis que eu obtive. Para você ter uma ideia, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, apesar da norma não estipular o valor do R2, ou do grau de determinação, eles somente aceitam laudo, se eu não me engano, acima de 0,75% ou 75%, entendeu? Então é isso, uma dica para você. Sempre procure um R2 ou um grau de determinação acima de 0,75%, acima de 0,80%, que seria 75%, 80%. E aqui, claro, esses 100 modelos que o software vai liberar para você, as 100 equações que você vai escolher, vão ser ordenadas pela determinação, da maior para menor, tá? Feito isso aqui, nós já basicamente configuramos tudo. Eu vou calcular, simplesmente clico aqui, ó, calcular. Ele demora alguns segundos pensando e vai liberar essa tela aqui para você. Bem, eu caio então nessa tela, depois de calcular. Essa tela aqui tem algumas informações básicas. Nós estamos fazendo um passo a passo aqui, mas essa tela ela já te ajuda a verificar a validação do modelo estatístico. A validação você vai ver comigo no aula um pouco mais adiante, mas aqui você já tem parte dessas informações. O SysD tem uma característica, ele não te coloca todas as informações num único lugar. Ele coloca todas as informações em vários lugares. Você vai ver aqui comigo algumas redundâncias. Então, por exemplo, aqui você tem a significância dos regressores. Já te adianto que quanto menor, melhor, mas todas aqui estão ok. Você tem aqui o valor encontrado, R$ 1.547,77 por metro quadrado, e você tem aqui o valor máximo e mínimo e amplitude, 14,12% de amplitude, isso dá grau 3 de precisão, que é o melhor, ok? Aqui você tem a correlação e a determinação. Lembra que eu falei com você agora há pouco? A determinação é o quadrado da correlação. Isso aqui, o que quer dizer esse 0,633545? Quer dizer que 63,35% do resultado é explicado pela combinação de variáveis que eu utilizei. Eu falei com você que o ideal é sempre um número acima de 75%, eu gosto de 80%, mas é o que se observou para essa avaliação. Aqui você tem a distribuição de resíduos, você vai entender o que é isso um pouco mais adiante também. Aqui novamente, né, a correlação e a determinação. A quantidade de dados que nós usamos, 26 as variáveis, 4 contando aqui com a variável dependente, reais por metro quadrado. Novamente aqui, tá, a distribuição de resíduos normalizados, é o mesmo que está aqui novamente. Tá? Enfim, isso aqui é o resultado. O que eu faço aqui agora? Aplicar. Simplesmente aplico isso e vamos ver o que vai acontecer. Eu caio, volto nessa tela, e que eu posso analisar pausadamente e cuidadosamente cada um dessas questões aqui. Eu aconselho você a passar por todos os 6 aqui, para você, esses 6 itens aqui, para você pegar experiência com cada um deles. Modelos. Caímos de novo nessa tela, né, aquela que saiu logo depois de calcular, só para você entender que clicando ali você cai nessa tela, eu vou aplicar novamente. Eu vim aqui para a equação. A equação
esse ícone vai me mostrar a equação que é utilizada para determinação do valor de mercado do imóvel avaliando. Então aqui, ó, a equação é essa. Valor unitário, o que que é? 1 sobre este número aqui, mais este número aqui vezes a área privativa do avaliando, mais esse número aqui dividido pelo padrão construtivo do imóvel avaliando, vezes esse número aqui multiplicado pelo setor urbano do imóvel avaliando. Tá? Basicamente isso. Essa é a função estimativa. Aqui embaixo tem a equação de regressão. O que é a equação de regressão? Nada mais é que o inverso dessa equação aqui. Olha só, valor unitário é igual a 1 sobre isso tudo, não é isso? Quando eu clico equação de regressão, muda. 1 sobre o valor unitário é basicamente o mesmo número. Tá? Eu sempre falo com você, você tem que botar no seu laudo isso aqui. Valor unitário é igual a determinada equação. Algumas pessoas colocam isso aqui. 1 sobre valor unitário é igual a uma equação. Normalmente os bancos, eles rejeitam isso aqui, tá? Eles entendem que está errado. Eles querem isso aqui. Do lado esquerdo do sinalzinho de igual tem que ter só valor unitário ou valor total. Nunca 1 sobre valor unitário ou valor total, tá? Basicamente a função dessa tela aqui é te mostrar a equação. A gente pode ver os resíduos. Esse gráfico aqui é utilizado para verificar a homoceidasticidade. Vamos passar aqui, ó, aderência. Basicamente você tem aqui uma linha que seria a média dos valores e os diversos imóveis aqui da amostra localizados ao longo dessa linha. Se você clicar Ctrl N, você coloca números aqui, ó. Tá vendo? Eu cliquei Ctrl N, então aparece a linha do valor médio e cada um dos imóveis aqui. A hora que eu clico novamente Ctrl N, saem aqui esses números, né, dos itens da amostra. Projetar. O que é projetar? É exatamente o resultado, digamos, da avaliação. O avaliando, ele tem isso aqui, 49,50 metros quadrados de área, ele tem padrão construtivo 1, setor urbano 1. O endereço dele, as informações, digamos, de texto, né, que não foram usadas na equação. E aqui, basicamente, as informações de valor unitário mínimo e máximo, valor total mínimo, máximo e também o médio, tá? Onde você tem aqui todas as informações, digamos, do resultado em si. E a gente tem aqui também as correlações. Clica aqui em correlações. Você tem aqui as correlações parciais entre as variáveis. Essas correlações não podem dar acima de 0,80 entre as variáveis independentes. Então aqui você passou por todas as análises. O modelo, eu vou cancelar aqui, a equação, os resíduos, a aderência, projeção de valores e as correlações. Aqui a gente fechou então essa análise, digamos, os resultados. Agora, eu preciso exportar esses resultados para um relatório que eu vou analisar. Você vê que eu não consigo tirar todas essas informações aqui para anexá-las ao meu laudo. Isso é impossível, não fica bom, tá? Mas o que a gente pode fazer? O Sysdeia, você pode exportar um resultado, um relatório para anexar no seu laudo. É isso que eu vou mostrar para você como que a gente faz agora. Bem, todos esses resultados aqui, eu posso exportar para 2 formatos de arquivos que eu vou utilizar, então, para anexar no meu laudo de avaliação. O meu laudo tem toda uma formatação, a norma técnica NBR 14653 da BNT, ela fala os itens obrigatórios no laudo de avaliação. Isso você vai estudar na aula sobre formatação do laudo. Mas como anexo, você tem que mostrar, você tem que provar, tem que mostrar esse relatório estatístico do software que você está usando. Então nós temos 2 formatos de arquivos que você pode exportar. O Excel e o Word. Então como é que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos colocar aqui dados, planilha Excel. Você clica aqui e já vai te perguntar onde que você quer gravar. Então aqui, Sysdeia apartamento 1, é basicamente o mesmo nome de arquivo que eu dei quando eu salvei esse arquivo do Sysdeia originalmente. Eu vou salvar, na mesma pasta inclusive, pasta de documentos. Eu salvo, pronto, esse arquivo está lá. Tá? Vamos abrir esse arquivo para ver o formato dele? Aqui, o Excel. Então você tem aqui a planilha de Excel, tá? E aqui abaixo as várias abas com todas as informações que a gente precisa. Então você pode navegar por aqui. Modelo, né? Com todas as informações que a gente já viu. Resultados, mínimo, médio, máximo. As variáveis utilizadas.
os dados, a planilha de dados, tá vendo? Os dados que nós usamos, endereço, complemento, bairro, informante, telefone, e aqui o que realmente a gente efetivamente utilizou na avaliação. Área privativa, padrão construtivo, setor urbano, valor unitário. Resíduos, aderência, estimativa, aqui a tabela para você determinar a fundamentação do seu modelo. Existem algumas questões que já estão automáticas, por exemplo, quantidade mínima de dados utilizados na amostra, 3 pontos obtidos, o SysDEA consegue calcular isso. Agora existem uns itens que você vai ter que determinar. Caracterização do imóvel avaliando, você que determina como você fez a caracterização. Identificação dos dados de mercado, você que determina, e aqui você coloca a numeração de 1 a 3 para fazer a especificação da avaliação, em termos de grau de fundamentação. E assim sucessivamente. Então esse é o nosso arquivo Excel que foi exportado. Outra opção é exatamente a gente importar para o Word. Como é que eu faço isso? Exibir, aqui em cima. Tá? Eu vou colocar então resultados. Aqui, ó. Clique em resultados, já manda para o Excel. Eu particularmente prefiro usar, manda diretamente para o Word. Tá? Eu falei Excel, mas manda para o Word. Eu particularmente prefiro utilizar esse relatório em Word. Ele vem mais bem formatado para você usar como um anexo do seu laudo. E todas as informações necessárias estão aqui. Então, basicamente, quantidade de variáveis, variáveis utilizadas no modelo, quantidade de dados efetivamente utilizados. Se eu, por acaso, desabilitasse 2 imóveis, aqui ia aparecer 24 ao invés de 26, entendeu? E aqui, coeficiente de correlação, coeficiente de determinação, significância do modelo, são informações necessárias para você validar o modelo estatístico e provar. Normalidade dos resíduos, a gente já viu isso também, tá? Quantidade de outliers, nenhum outlier. Na próxima página aqui, análise de variância. Aqui a equação, tá, de regressão. Aqui a significância dos regressores. Aqui as correlações parciais, tá? Aí você vai ter que analisar todas elas, sabendo que não pode dar acima de 0,80 entre as variáveis independentes. E aqui, novamente, a tabela de grau de fundamentação. O que o programa consegue determinar, ele já determina. Grau 3, por exemplo, no item 2. Grau 3 no item 5, grau 3 no item 6. Esses dados em branco aqui dependem de questões extra-software. Você vai ter que preencher, digamos, à mão. E aqui, o gráfico de aderência, né? Que é para você verificar a homocedasticidade. E aqui o gráfico de resíduos. Aqui fechou. Então esse relatório Word, você clica aqui em cima, salvar, tá? E vai novamente salvar também na mesma pasta. A gente vai colocar aqui SysDEA apartamento 1, que é o nome desse arquivo original. Salvei, tá lá. Eu posso depois puxar isso aqui para anexar no meu laudo de avaliação. Para sair daqui é muito simples. Eu clico aqui no sinalzinho de menos. Bem, eu vou só voltar aqui para a tela inicial de verdade, clico nesse sinalzinho de menos aqui, e vou clicando menos, até fechar todas as janelas, e você vai ver que eu vou cair aqui na tela em branco. Zerei aqui e fechei a minha avaliação. Bem, o objetivo desse tutorial foi realmente te ensinar a usar o SysDEA, desde o princípio, baixar o programa lá no site do desenvolvedor, a PL Sistemas de Informática, abrir o primeiro arquivo, inserir os dados, configurar as variáveis, fazer as primeiras verificações, rodar a inferência ou calcular, né? Algumas pessoas chamam rodar a inferência, outros falam calcular a inferência, e encontrar os resultados, onde que está cada um dos resultados ali, e exportar os relatórios, tanto para o Excel como para o Word. Esse é o objetivo, usabilidade, a interface. Não foi objeto desse vídeo aqui a validação no modelo estatístico, tá? Para isso você tem que aguardar a aula sobre validação no modelo estatístico. Lá você vai aprender os itens, os 13 itens que têm que ser validados numa avaliação. E de novo, nós vamos fazer um outro estudo de caso, aí sim, nós vamos entrar no relatório do SysDEA buscando onde encontrar cada uma dessas informações. Fechado? Então é isto. Espero que você tenha gostado desse tutorial, desse vídeo, e vamos partir para a próxima aula, tá bom? Um abraço, até já!